Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e sim, gente, I'm back! Eu voltei para o Brasil e muitas pessoas me perguntam diversas coisas a respeito da viagem, de como foi, de por que eu voltei antes e como eu fui para lá, né? Com que programa que eu fui e tudo mais. Então eu decidi abrir aqui uma playlist no canal para contar para vocês essas informações, não só para compartilhar para os meus amigos, né? Mas também pra quem tiver interesse, né, em saber, enfim. Porque, gente, realmente, numa conversa de 5 minutos, eu não consigo falar tudo. Tipo, às vezes as pessoas perguntam e eu tô, tipo, eu tô chegando, eu tô saindo de um lugar e, gente, é uma conversa que, tipo, eu fui tentar conversar com algumas pessoas. É muita coisa, é muita informação, é coisa assim de papo pra horas. Gente, é uma vivência surreal, sabe? Tipo, só o fato de estar morando fora do Brasil já é, assim, uma coisa de outro mundo. Agora você pensa eu que fui morar no Oriente Médio, gente. Então, vamos por partes, né? Então, esse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês de questão, assim, de como eu fui para lá, de valores, né? Enfim. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu comento um pouco a respeito disso, né? A respeito de querer ter uma experiência fora do Brasil, de ter esse sonho de fazer um intercâmbio, de vivenciar a cultura israelense também, né? Por uma questão religiosa. Enfim, né? Então tem vídeos no canal que falam a respeito disso, vocês podem olhar, tem também o meu site, storytime.com.br, tem alguns relatos ali também, né, das motivações, ansiedade de fazer mal, não sei o que, não sei o que lá, então tem tudo isso lá, tá? Então vamos lá, gente. A primeira coisa é... Então, sim, eu fui pra Israel, gente, eu fui morar em Israel. Eu sei que não é assim, vamos colocar assim, não é um lugar que muita gente iria por diversos motivos, né? Tem também a questão da guerra, que eu não vou entrar tanto assim em detalhes, pelo menos nesse vídeo, tá, gente? E existem diversas formas de você ir para Israel, tá? E eu vou contar para vocês uma delas, que é através do programa Massá. Só que ele é um programa exclusivo e específico para judeus, né? Então, se você não é judeu, você não consegue ir através desse programa, tá? Mas eu posso ir fazer intercâmbio em Israel através de outros programas sem ser judeu? Pode, tá? Mas eu vou contar um caso específico para vocês do Massá. Então, o Massá, ele é um programa que fornece bolsas para pessoas, para judeus, né, para poderem vivenciar algum tipo de programa em Israel. E, gente, primeiro de tudo, assim, falar que independente do lugar que você queira ir no mundo para fazer intercâmbio, salvo exceções, intercâmbio, gente, é muito caro, caro, porque você vai ter que arcar com passagem de ida e volta, e passagem não é barata, você tem o custo do programa, né, então, tipo, eu sei de... Eu vou falar pra vocês, uma amiga minha que ela queria fazer um intercâmbio até pra poder melhorar o inglês e tudo mais. Ela chegou a receber orçamento de 80 mil reais, sabe, gente? Ela entrou em contato com várias agências. Então, assim, eu vou falar pra vocês aqui uns valores que eu paguei, né, do Massá e tudo mais, mas assim, só pra vocês entenderem que, tipo, gente, intercâmbio é caro, ponto. Talvez tenham intercâmbios mais baratos, tem bolsas de estudo, tem coisa assim, tem, mas não é fácil conseguir. Então, tipo, tenham isso em mente, tá? Então eu fui através do Massá. E o que o Massá ele faz, né, de diferente, assim, das outras agências? Primeiro porque ele vai te agenciar do começo até você conseguir entrar no país, né? Então, tipo, tem diversas questões burocráticas, diversas documentações, e tem e lá, no caso de Israel, é um país que fala hebraico, né? Então, eu tinha documentos que eu precisava preencher que tava tudo em hebraico. E por mais que você jogue ali no Google Tradutor, ele não te dá com uma exatidão assim o que é, sabe? Tipo, eu acho que para idiomas como, por exemplo, o inglês, o Google Tradutor é muito bom, mas traduzir, tipo, um árabe, um negócio assim, não é tão bom. Então, tipo, a agência te ajuda com isso. E aí, enfim, né, você tem várias opções de programas, inclusive quando você entra dentro do Massá e você vai pesquisar os programas, né, ele tem divisões por faixa etária, então, tipo, num geral, a maioria dos programas é voltado para jovens dos 18 até os 32 anos, mais ou menos, tá?
Mas tem programas também de outras faixas etárias, então tem que filtrar, e tem programas voltados exclusivamente para a parte religiosa, então tem seminários rabínicos, tem programas específicos para estagiar em Israel, em alguma empresa israelense, tem programas para você passar simplesmente um ano sabático, sabe? Assim, tipo, quero passar um ano sabático, quero passar um tempo ali coçando. Você vai. E tem de idioma também, para você focar no idioma do hebraico, então é específico para você estudar. Tem pra vocês terem noção, gente, tem um programa que é para você ir para um grupo de dança, tipo, ter aulas de dança, basicamente. Então, tem muita coisa ali. E é óbvio que, tipo, os valores também eles mudam, né? A depender do programa que você pretende ir. No meu caso, eu acabei indo para um programa de voluntariado. E tem diversos motivos pelos quais eu escolhi um programa de voluntariado, né? Primeiro porque eu não tenho um nível, assim, tipo, muito bom de hebraico. Meu hebraico é, tipo, básico. Eu consigo ler o alfabeto, eu entendo o alfabeto, eu consigo ler as palavras, eu consigo ler as frases, mas dependendo do que eu tô lendo, assim, eu posso saber ler, mas eu não sei direito o que significa, né? Então é bem aquele nível básico, assim, né? De inglês também, eu tenho um inglês que é o suficiente para uma conversação básica, mas eu não tenho um inglês, assim, o suficiente pra, tipo, saber ir pra uma empresa pra trabalhar lá, gente, tipo, mercado corporativo, né? Então, assim, eu pensei, poxa, eu queria trabalhar, eu queria ter uma vivência ali, mas eu não tenho inglês suficiente pra isso, eu preciso de um lugar, assim, mais fácil, né? E também porque, por diversas questões, até mesmo religiosas, né? O trabalho de voluntariado em Israel, ele é muito forte, tem muitos programas de voluntariado, tem programas de uma semana, de 2 semanas, de 2 meses e tal. Então, tipo, eu acabei indo fazer voluntariado. E a vantagem é que você também tem a hospedagem, porque no intercâmbio, gente, além de você pagar a passagem de ida e volta e o valor do programa, né? Muitas vezes você também tem que pagar o quê? A hospedagem e a alimentação. Então, tipo assim, se eu fosse pagar essas coisas, ia ficar muito mais caro, sabe? Então, tipo, eu pensei, não, eu vou para um voluntariado mesmo, porque aí pelo menos eu vou ter a hospedagem e a alimentação. Só que aí, gente, é uma coisa assim que eu recomendo. Se você vai fazer voluntariado, eu não recomendo massar. Porque por mais que ele te dê uma bolsa assim de descontos, né? E eu consegui, o meu programa ao todo ficou. Nossa, gente, eu não lembro os valores porque alterou muito. Mas eu acho que chegou a quase uns $5.000. Gente, $5.000, assim, tipo, é quase uns R$ 30.000, sabe? Fora passagem, fora os outros custos, como eu falei pra vocês. Então, tipo, a bolsa, ela acaba ajudando. Eu paguei, acho que $1.000, mais ou menos. Só que aí, tipo, tem várias questões. Por exemplo, você tem que pagar 30% do valor total do programa antes de embarcar, tá? Então, por exemplo, se o programa custa 6.000, você tem que pagar... Gente, fui fazer um cálculo aqui rápido, porque de cabeça eu não sou boa, mas basicamente é isso. Tipo, se o programa custou R$ 6.000, você vai ter que pagar 30% antes de embarcar. Então, no caso, seria tipo uns $1.800, tá? Só que assim, gente, dólar e real tem uma diferença muito discrepante de valor. Então a gente tá falando aqui de $1.800, não são R$ 1.800, né? Você vai estar pagando ali tipo uns 7, 8 mil reais pro programa. E é óbvio que, tipo, tem as bolsas. Então, por exemplo, eu fui contemplada com uma bolsa que eu acho que, tipo, chegava perto de uns 90%, sabe? Tipo, muita coisa foi custeada. Só que qual que é a questão? Independente de você ser aprovado para uma bolsa ou não, independente de você ganhar uma bolsa ou não, você vai ter que pagar os 30%. E o que eles falam, né? Que se você paga o programa e você cumpre, né, com as diretrizes do programa e tudo mais, quando você volta, depois de 2 meses, se você pagou a mais, né, nesses 30% do que a bolsa cobre, né, então, tipo, eles te devolvem. Então, suponhamos que você pagou, nesse caso, né, que eu falei pra vocês, tipo, $1.800, que é os 30% de 6.000. Mas você ganhou uma bolsa de, tipo, $5.000. Então, na verdade, você só deveria ter pagado $1.000, né? Então, esses R$ 800 a mais que você pagou, eles te devolvem no final do programa.
Agora, essa é uma coisa que ninguém me explicou direito, gente. Vou ser bem sincera assim pra vocês. Eu acho que eu tive diversas questões assim com a agência. Não com o Massá em si, porque, gente, o Massá, ele é como se fosse um grande guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva tem várias empresas atuando ali dela, que são reguladas pelo Massá, tá, gente? Como eu falei, tem muitos programas. Tem programa religioso, tem programa de dança, tem programa de intercâmbio, tem programa de tudo. De tudo que... É tudo intercâmbio, né? Então, tipo assim, eu acabei escolhendo uma empresa ali dentro que tinha o programa de voluntariado e principalmente porque, assim, tipo, tinha bastante gente na equipe que falava português, tinham brasileiros na equipe, então, tipo, eu acabei me sentindo mais confortável com esse programa, né? Se alinhava no que eu pensava. Só que, por exemplo, só foram me falar isso de, tipo, independente do valor da bolsa que você ganha, você vai ter que pagar 30% do valor total. Gente, só foram me falar isso, tipo, na hora que já era pra pagar. E eu fiquei, tipo assim, nossa, gente, como que numa reunião ninguém falou sobre isso, sabe? Então, tipo, eu já tava calculando o programa pensando realmente no valor da bolsa, sabe? Tipo, então, não sabia que era do valor total. Então, se você for fazer o programa, se atenta a isso, sabe? É o tipo de coisa que, tipo, eu poderia ter perguntado, mas é que eu realmente nem pensei e não sabia. E qual é a outra questão também, tá? E aí eu vou dizer pra vocês. Tem muitos programas de voluntariado em Israel e tem vários programas que eles custeiam uma parte da passagem. Só que são programas de curta duração, né? De tipo, de, sei lá, 10 dias, 2 semanas, um mês no máximo. Se você quer fazer voluntariado em Israel, que é o meu caso que eu fui fazer, pensa bastante se você quer ficar pouco tempo, médio ou longo, sabe? Longo prazo. Eu recomendo ficar pouco tempo. Se você gostar, você consegue prorrogar, entendeu? Agora, se você vai direto para um longo tempo, por exemplo, eu tava pensando em ficar 10 meses. Eu não fiquei 10 meses, gente. Tipo, eu fiquei uns 4 meses, sabe? Assim. Então, tipo, é que quando você tá lá, é uma outra coisa. Então, tipo, eu não recomendo fazer igual eu fiz, sabe? Tipo, de ir diretaço pra ficar muito tempo no voluntariado. E eu vou explicar também mais pra frente o porquê disso, tá? Então, tipo, é isso, gente. E outra coisa também. Eu acho que assim, como eu falei, tem vários tipos de intercâmbio em Israel, né? Então, tipo, eu recomendo o Massá, gente. Até porque é conhecido e reconhecido na comunidade judaica, né? Um monte de gente já foi por esse programa. Tem várias coisas que dentro do programa, né, do custo que você paga, que tá coberto, né? Por exemplo, você tem seguro médico. E, gente, eu não tenho do que reclamar do seguro médico, sabe? Eu posso até gravar um vídeo comentando aqui, porque teve momentos que eu passei mal, eu precisei ser atendida. Então, tipo assim, um convênio muito bom, gente, assim, tipo, muito bom. Super, super recomendo. Aliás, gente, precisa, cara, sabe? Seguro médico é essencial. Então, tipo assim, eu tive suporte até certo ponto, tá? Então eu recomendo muito o Massá. Agora, pra que eu não recomendo? Justamente o que eu fui fazer. Voluntariado. E é justamente o que muita gente quer fazer. Agora, por que eu não recomendo, gente? Porque já existe uma agência em Israel que cuida especificamente do trabalho de voluntariado, que é a KPC. E pela KPC, você não paga o custo do programa, basicamente, assim, tipo, os valores que você paga são baixíssimos, então, tipo assim, eu ficava, nossa, peraí, eu paguei todo esse valor pelo programa e tô aqui, e vocês também estão aqui, e vocês não pagaram nem metade disso. E as pessoas, tipo, sim, exatamente. Só que o que acontece? Primeiro que muita gente não sabe, não conhece a respeito do programa do Massá, muito menos a respeito do KPC, gente. Tipo, a gente não tem acesso a essas informações, sabe? É muito comum em outros países, gente, por incrível que pareça, tá? Cristãos, por exemplo, que vão fazer voluntariado em Israel, sabe? Então, tipo, eles conhecem a KPC, às vezes foi mãe, foi avô, foi parente que foi lá ser voluntário, sabe? Judeus também, né? Mas é que é isso, gente. Tipo, eu acho que o Massá, ele serve pra muitas coisas. Agora, pra voluntariado, eu não recomendo. Eu recomendo passa direto pela KPC. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria direto, porque me tiraria muito dos custos que eu tive. Que mais, gente, que eu posso assim dizer? É isso. Então tem o Massá, foi por onde eu fiz, mas você poderia fazer direto pela KPC.
E qual que é a vantagem do voluntariado, né? Eu falei no início do vídeo, você tem hospedagem gratuita, porque você vai morar em um kibbutz, e no próximo vídeo eu posso comentar também melhor sobre o que é um kibbutz. E você, obviamente, vai fazer um trabalho voluntário ali, você vai trabalhar ali naquela comunidade, e em troca você recebe um valor financeiro, tá? Eu dou mais detalhes também nesse outro vídeo que eu vou falar do kibbutz. E deixa eu ver o que mais. Ah, além da hospedagem, você tem alimentação gratuita também. Você tem 3 refeições gratuitas. Então, tipo, café da manhã, almoço e a janta. Então, assim, de todos os programas, eu achei, assim, o mais barato, o mais em conta. Eu acho que também, assim, foi muito bom, porque... Ai, gente, são muitas coisas, assim, tipo, é muita vivência, sabe? Uma coisa é você ler a respeito dos kibbutz e dos kibbutzins, uma coisa é você viver ali. E é realmente uma experiência, assim, muito diferente de tudo que eu tava acostumada, sabe? E se você vai pra Israel, é completamente diferente. Tipo, se você for morar em Tel Aviv ou se você for ficar, né, se for a viagem em turismo, Tel Aviv, Jerusalém, que geralmente são os lugares que as pessoas vão, é uma realidade. Viver num kibbutz, gente, é outra realidade completamente diferente. Então, é basicamente isso, então, gente. Então são isso de valores. O meu programa ficou mais ou menos $4.000, foi uma coisa assim. Eu tive que pagar... Nossa, gente, eu já nem lembro mais, mas, tipo, foi dinheiro, gente. Mas eu não consigo lembrar agora de cabeça os valores e também porque, assim, eu lembro que na época, tipo, eu fiquei surpresa quando eles falaram, tipo, tem que ser 30% do valor total, que não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, acabei até fazendo um empréstimo, né, pra poder fazer isso. Parcelei as passagens também. De passagem eu gastei, acho que mais ou menos uns R$ 8.000, tá, gente? De ida e de volta. Eu fui pela Lufthansa, que inclusive eu, gente, amo os serviços da Lufthansa. Nossa, se eu pudesse, eu só viajava de Lufthansa. Só que assim, eu voltei mais cedo, né? Então, tipo, eu tive que pagar um valor de uma passagem a mais. Porque assim, a passagem, eu tinha comprado a modalidade onde você pode escolher trocar a data da viagem. Só que aí você tem que pagar uma diferença pelo valor da passagem e tudo mais. Então, eu acabei tendo que pagar uma diferença de mais ou menos ali, acho que uns R$ 3.500, gente. Então, tipo, além dos R$ 8.000, foram mais 3.000 e coisinhas. Então, eu acho que eu paguei ao todo de passagem uns R$ 11.000, gente. Juro pra vocês. E isso porque se eu não tivesse a opção, né, de poder trocar a data, mesmo com essa taxa, né, de 3.000 e pouco, se eu tivesse que comprar uma passagem do zero, né, se eu tivesse comprado uma passagem onde não dá pra alterar a data, gente, eu teria que ter pagado mais uns 6, 7 mil, só num voo, tá? Porque realmente passagem, gente, é muito caro e o valor do dólar, assim, a loucura. Então, tipo, acho que é isso, gente. No próximo vídeo eu detalho melhor sobre o que é um kibbutz, sobre os trabalhos de voluntariado e, lógico, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, deixem aí, eu tento esclarecer, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.